Estamos chegando para a nossa escola bíblica dominical. Você está acompanhando aí a chegada dos irmãos. Dá tchau pro pessoal em casa aí. Quem é essa moça aí que tá com esse cabelo diferente aí? É aluna nova? Tô vendo. É Elisângela? Ô, Elisângela. A paz, irmãs, bem-vinda. Estamos então nos preparando para a reunião. Daqui a pouco começamos a nossa escola dominical. Hoje vamos transmitir aqui a classe das mulheres. E já está chegando aqui a professora. Sejam bem-vindos, tudo bom, Bindela? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Lurdinha. Bom dia, pastor. Tudo bem, minha irmã querida? Bom dia, querido. Sejam bem-vindos. Daqui a pouco estamos começando a nossa classe. João Luiz. Tem. É aqui atrás. É aqui atrás ali. Onde era a classe dos homens. Bom dia, bom dia. Então, vai lá, ele deve estar lá. Vou lá, vamos lá ver se ele está lá. Deixa eu ver se ele está lá. Vamos lá visitar aqui a classe do nosso irmão presbítero Carlos Fernando. Bom dia a todo mundo, vamos passear. Bom dia, irmãos. Bom dia, bom dia. Aqui é a casa dos homens. Não, a casa dos homens no salão, filho. Vocês mudaram? Não tem nada, não tem nada lá. Ah, cara, você está ao vivo, hein? Não brinca comigo, não. Você está ao vivo, hein? Isso aqui é o professor Edson dos homens, já está se preparando para começar a classe aqui, ó. Tudo bem, meu irmão? Então a classe dos homens vai funcionar aqui, ó. Então, dele vai ser no salão. Do nosso irmão Carlos Fernando. Vamos ver se ele está lá. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, irmãos, bom dia. Bom dia, Cleide. Tudo bem? Cadê o nosso professor Carlos Fernando? Chegou? Então, tchau, quero filmar ele. Aqui é a classe. Oi? A Nassi está mandando um beijo pro pessoal. Aí, isso aí é a vovó Cleide. A Bisa. É Bisa, né, Cleide? É Bisa. Que coisa, né? Pode. Cleide, bisavó da Radassa. Vê se pode isso. Novinha desse jeito, uma menina. Oi, meu irmão Jonathan. Tudo bem, meu querido? Aqui está a classe doutrinária. Nosso professor Carlos Fernando. Bom dia, Carlos Fernando. Bom dia. Dá bom dia pro pessoal aí, irmão. Que Deus abençoe a todo mundo. Amém? Bom dia, bom dia, bom dia. Daqui a pouco está começando a classe aqui doutrinária. Está chegando aí nosso irmão João Marcos. Bom dia, meu irmão. Tudo bem? Bom dia, irmãos amados. Aqui nossos diáconos de plantão. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Iliaci. Bom dia, Digeldo, Bindela. Paulão tá ali. Aqui já pode ver o Maxwell. Nosso diácono Maxwell. O Zaludo está lá atrás. Bom dia, Vilarim está lá em cima. Já vamos filmar o Vilarim daqui a pouco. Bom dia, irmãos. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos subindo. Pronto. Voltamos. Fala, seu Vilarim. Tomar conta das meninas. Tá tomando conta das meninas? Das meninas. Tá bom. Depois de 8 meses, a gente retornar aos estudos da nossa escola dominical. Graças a Deus estamos todos bem, né? Alguns, eu sei que alguns familiares de algumas pessoas
gente já deve estar com uma lição nova, né? Porque a nossa lição a gente já estudou. Quem lembra? Antes disso a gente vai orar, né? Agradecido por esse momento. Nossa irmã Silvia ora pra gente. Oremos. Pai amado, Pai querido, Pai santo, louvado seja o teu santo nome, ó Deus. Estamos aqui reunidos, Senhor, na tua presença, com nossos corações agradecidos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, na vida do teu povo, Senhor. Te agradecemos por esse dia, ó Deus, mais um que o Senhor nos acrescenta. Te agradecemos pelo teu povo que o Senhor trouxe até aqui para te louvar e te render graças. Te agradecemos, Senhor Deus, por podermos conhecer mais da tua palavra, Senhor. Ser conosco nesse dia, Senhor, e nos dar da tua graça, Pai. É em nome de Jesus que nós te louvamos, Senhor, e agradecemos por tudo. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Estão chegando mais alunas, nossas alunas podem se chegando para cá. Bom, como eu falei, a gente estava, quando fomos interrompidos aí pela Covid, nós estávamos estudando o livro de 1 Coríntios, não estudando versículo por versículo como o pastor faz nas quintas-feiras. A gente estava fazendo um apanhado geral e vendo os principais temas do livro, né? Do livro de 1 Coríntios e um pouco do livro de 2 Coríntios. Então, o que as irmãs conseguem lembrar alguma coisa? Vamos abrir lá a nossa... quem tem a lição, abre a lição. Na primeira lição, nós vamos caminhando até a lição 6. A primeira lição, e vamos abrir o texto de 1 Coríntios 1. Pode tirar. Primeira Coríntios 1. Quem achar pode ler o texto para a gente. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de nosso Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, vamos lembrar algumas coisas. A gente está falando de Paulo, né? Ele vai, depois da sua conversão, ele vai sair falando de Jesus e falando do Evangelho em vários lugares, e as igrejas vão começar a se formar, né? Algumas formadas por ele, outras formadas pelos irmãos que vão se convertendo, mais ou menos como acontece, né? Qualquer lugar, a pessoa se converte, passa a frequentar uma igreja, depois ela quer que tenha uma igreja perto daquele lugar onde ela mora, então ela funda uma igreja lá e assim vai, e as igrejas vão se espalhando. Provavelmente a igreja de Corinto foi formada por volta do ano 51 depois de Cristo, né, numa região muito importante da Grécia, importante para aquela época, porque era uma região de muito movimento portuário. Barcos, né? A gente não pode dizer navios, naquela época não tinha, barcos chegando e com todo tipo de carga, com todo tipo de movimento. Então era uma cidade muito movimentada, mais ou menos assim, vamos imaginar como se fosse o Rio de Janeiro, né, para a época, com muita movimentação, principalmente ali na região mais portuária, perto de onde havia esse movimento de entrada e saída dos barcos. E aí Paulo funda essa igreja, e essa igreja é uma igreja que vai, depois que ele fundou essa igreja, ele vai para Éfeso para ficar lá. E ele recebia, são mais ou menos, minhas irmãs, 1.700 quilômetros de distância, né, de Corinto a Éfeso, fazendo o caminho terrestre. Fazendo o caminho pelo mar, aí eu já não sei direito, mas são 1.700 quilômetros, e mais ou menos uma distância aí de dias para a época, que não tinha carro, que não tinha ônibus, que era a pé, que era a cavalo, né, que se locomovia dessa maneira, de barco também. Então, para Paulo, os problemas que surgiam na igreja de Corinto, ele tinha que resolver através de cartas,
ele tinha que avisar, olha, eu vou aí em tal período, porque ele mandava as cartas para depois ele poder ir, porque realmente, hoje você sai daqui meia-noite, chega em outro país, 8 horas da manhã, não é? Naquela época não tinha isso. Por isso que Paulo vai ficar assim tão preocupado, porque começaram a surgir muitos problemas dentro da igreja de Corinto. Então, nesse primeiro capítulo 1, ele vai falar, o tema dessa lição é cheia de defeitos, mas a igreja de Deus, né? É diferente de hoje? Não, né? A gente vê que a Bíblia, ela é mais atual do que qualquer outro livro. Você estuda um livro de ciências, você estudou um livro de ciências há 40 anos atrás, hoje, se você for pegar aquele livro, você vai ver que algumas coisas mudaram. Alguns nomes de determinados aspectos da ciência, alguns cientistas famosos da época já foram desmentidos, já surgiram outros. Então a Bíblia mesmo fala, né? Havendo ciência, passará. Então muitas coisas da ciência elas vão passando, elas vão se atualizando. A mesma coisa na história, acreditava-se em determinados fatos históricos, depois vai investigar, descobre-se que não foi assim. Mas na Bíblia não tem isso. Os problemas que a igreja de Corinto vivia são muitos problemas que a gente vive hoje em dia, na nossa igreja, em outras igrejas, em qualquer igreja. Por isso essa carta é tão atual, por isso a importância da gente estar sempre lendo e saber que as aflições que Paulo passava lá, nós também passamos hoje em dia. Então não é novidade para ninguém, né? Simplesmente a gente tem que caminhar de acordo com aquilo que a palavra de Deus ensina para a gente. E o que ela vai ensinar para a gente nessa primeira lição, falando principalmente de 1 Coríntios, do capítulo 1. Algumas coisas muito importantes que a gente vai ver. Primeiro, a autoridade que Paulo tinha sobre a igreja. Nós vivemos um tempo em que as pessoas, a gente diz que é uma crise de autoridade. Os filhos não querem obedecer aos pais, ou questionam a autoridade dos pais, os alunos questionam a autoridade dos professores, as pessoas questionam a autoridade dos governantes, até mesmo a autoridade prefeito, governador, presidente. As pessoas estão sempre questionando a autoridade. Na igreja de Corinto também, né? Então é necessário que Paulo chegue lá e fale, olha, como o texto que a irmã chega lá, eu sou apóstolo da parte de Deus, e vai falando, né? Então esse é o primeiro ponto importante. Uma coisa que a gente percebe que Paulo vai falar aqui na igreja, aqui nesse texto, com relação à santidade da igreja, né? Que a igreja precisa manter-se santa. E a gente questionou muito, como nós estamos estudando, a gente falou muito que para a língua portuguesa, essa palavra santo, ela é um pouco pejorativa, né? Para a língua portuguesa, que a gente fala assim, mas fulano não é santo, não, né? Mas não é nesse contexto, é no contexto de que a igreja é separada, porque a igreja é santa porque ela é separada. Separada de quê? Separada do mundo, separada das coisas erradas que acontecem aí fora, né? Chamada para um propósito. Chamado para um propósito que é de se posicionar diante das coisas corretas. A gente vê tanta coisa errada acontecer que por fim a cabeça da gente fica até confusa. Você assim, não, gente, será que eu aqui não estou ficando doida, né? Eu vejo tanta coisa errada acontecer aí fora, será que está tudo certo e eu é que... Não, por quê? Porque nós somos chamados à santidade, à separação dessas coisas condenadas por quem? Pela palavra de Deus, né? Se eu quero seguir a palavra de Deus, eu tenho que buscar essa santificação, eu tenho que buscar me separar das coisas erradas, né? Vamos dizer assim, as pessoas às vezes entendem essa santificação como uma pessoa fica enclausurada, trancada dentro de casa, sem se envolver. Não, não é isso. É você tomar um posicionamento firme em relação àquilo que a Bíblia diz que é errado, né? O mundo todo pode dizer que determinado assunto é correto, mas dentro da palavra de Deus está errado, está errado. E se eu sigo a palavra de Deus, eu tenho que aceitar dessa maneira.
né? Bom, outra coisa que ele vai falar, que a igreja é uma igreja agraciada. Coisa boa é a gente estar na igreja, né? Primeiro dia que abriu o culto, gente, eu olhava para a cara dos irmãozinhos, tinha muitos irmãozinhos emocionados, né? A Kelina chorou, não chorou, Kelina? Chorou, com certeza, né? Muito, porque, gente, olha que bênção a gente saber que nós temos irmãos, que nós temos amigos. Estava falando ali com a irmã Dalva fez um pedido de oração no grupo, né, no culto de terça-feira, a respeito de uma pessoa que fez uma cirurgia. Aí a gente orou, depois as pessoas começaram a me perguntar, e aí, o moço operou, ele está bem, não está bem, como é que está? É a preocupação que uns têm com os outros, né? A filha de Vera Santos ganhou neném ontem, né? Estava marcado que só para semana, nasceu ontem. Aí já um monte de gente, e aí o neném, quantos quilos pesa, é grande, é pequeno, que não sei o que, como é que vai ser o nome? É a preocupação que nós temos uns com os outros. Gente, isso é bênção, né? De você poder contar com uma igreja onde as pessoas lembram de você, né? Lembrar de você, não é estar todo dia lá na tua casa, lá, né? Pedindo uma colher de açúcar, não é isso. Lembrar de você no caso a gente tem um grupo, né? É perguntar, e fulano, como é que tá? Né? Até esse moço aí que eu não conhecia, as pessoas preocupadas em saber como eles estavam. Isso é bênção, isso é graça do Senhor, né? Para a nossa vida, estarmos numa comunidade onde os irmãos se preocupam uns com os outros. É uma outra coisa bastante interessante aqui, que a igreja é uma igreja enriquecida. Enriquecida como? Através da palavra. Isso que nós estamos fazendo aqui é algo muito importante. Nós estamos fazendo o quê? Enriquecendo os nossos conhecimentos, né? Como é bom a gente poder estudar movimenta a mente, né? Quando você faz uma leitura, quando você aprende uma coisa nova na sua vida, quando você aprende um pouco mais da palavra de Deus. Quando uma pessoa chega para você e fala assim, eu li isso assim na Bíblia, o que é? Aí você pode dar uma resposta, eu estudei isso na escola dominical, que é daquela maneira. Então isso é enriquecimento. Todo conhecimento, né, como o meu avô dizia, conhecimento não ocupa espaço. Então tudo aquilo que a gente aprende, nós somos enriquecidos. Então, a igreja ela é enriquecida através do ensino, através do estudo da palavra de Deus. Por isso a importância da escola dominical. Aí você pode pensar assim, mas eu já estou ficando velha, eu não quero mais aprender nada, para mim já está bom. Não pense assim, não existe isso. Tudo aquilo que você aprende é um ensino para a sua vida, não importa a idade que você tem. Né? Então, a igreja é enriquecida através do conhecimento da palavra. Outra coisa muito importante, a igreja é sustentada. Sustentada de que maneira? De que maneira a igreja é sustentada? Sustentada pela palavra. Pela palavra e pelas orações, né? Se alguém está doente, se alguém está passando por uma dificuldade, um desemprego, um problema no casamento, um problema, familiar no trabalho, você vai procurar ajuda através de quê? Você vai chegar e cercar a primeira pessoa que você vê ali na rua e vai falar com a pessoa? Não. Você vai buscar apoio aonde? Na igreja. Através da oração, através dos irmãos que podem te ajudar em uma coisa, em outra. Então a igreja, ela é sustentada. Ontem foi comemorado 136 anos da SAF no Brasil. Irmãs, 136 anos, são 36 anos. Teve um culto online pelo YouTube. Está lá no YouTube, depois você falou. Não quis ver não. Já sempre participei do estudo. Então agora você participa online, é diferente. Então eu estava pensando assim, gente, uma sociedade que é sustentada durante 136 anos, somente através da oração, né? É só a oração que sustenta as nossas irmãs, é só a oração e o estudo da palavra
que vai passando o quê? De geração em geração, né? Dona Natalina está aí, da SAF, já passou para a Ivone e vai passar para as outras pessoas, e a gente vai passando, né? Nossa irmã aqui, daqui a pouco vai passar para sua filha, e a gente vai passando de um para outro, o quê? Esse conhecimento, essas orações, aí a igreja vai se mantendo o quê? Sustentável, né? Através da palavra, através das orações. E a mensagem que a gente tem, final dessa primeira parte aí, primeiramente é que nós temos que amar a Cristo e amar a igreja, né? Porque Tem chamada? tem, quem vai fazer chamada pra gente? Você lembra de todo mundo? Vou tentar. Amar a igreja. Mas minha igreja tem defeito. Queridos, todas as igrejas têm defeito. É isso que a gente está estudando aqui na igreja de Corinto, já naquela época lá. Então todas as igrejas, agora infelizmente nós temos pessoas que são muito volúveis, né? O que é isso? Ela vem para a igreja aqui, aqui, me aborreci com fulano, não sei o que, aí ela vai para outra, aí chega lá na outra, não sei o que, aqui eu não gosto, porque não sei o que, aí vai para outra, e ela nunca se firma em lugar nenhum, né? O defeito está nela. Né? Às vezes o defeito está na pessoa, às vezes é o modo dela lidar com as coisas. Nós temos que ter maturidade para saber lidar com muitas situações. E aí a gente vem à lição número 2, que é uma lição que, vamos dizer assim, uma lição que pega fogo. Lá na igreja de Corinto começaram a surgir partidarismos dentro da igreja. Uns diziam que eram de Paulo, outros diziam que era de Apolo, outros diziam que eram de Pedro, né? E outros diziam que eram de Cristo. Vamos dizer assim, naquela época, se fosse Paulo que estivesse pregando, um grupo ia, os outros não iam. Se fosse Pedro que estivesse pregando, uns iam, outros não iam. E assim, e aí Paulo vai e fala com toda a igreja, que a igreja, como era uma igreja que estava surgindo, os irmãos ainda estavam se adaptando, estavam levando para dentro da igreja muitas formas mundanas. Por exemplo, nós estamos vivendo agora uma época de eleição, né? E cada um tem o seu candidato. Só que tem um pequeno detalhe: quando ganhar um, não pode ganhar todos, só vai ganhar um, o que você vai fazer? Você vai apoiar aquele um? Ou você vai começar a se juntar àquele grupo que vai começar a fazer confusão, que vai impedir que aquele um possa governar? Qual vai ser a sua posição? Na igreja de Corinto, naquela época, já acontecia isso, né? As pessoas tinham lá seus favoritos e uns começavam a criar problemas com os outros. Então chegou o momento em que Paulo vai chegar e vai apaziguar aqueles problemas, vai tentar reunir essa liderança, que tinham vários líderes, né? A igreja tinha vários líderes, então ele vai tentar reunir essa liderança e vai falar que as pessoas estavam vivendo na carnalidade, né? Imagina se aqui na igreja tivesse vários candidatos que fosse da igreja e que tivesse vários candidatos aí a prefeito ou a vereador. Não tem, mas vamos dizer que tivesse, né? Ia começar um tititi, uma confusão, uma fofocada, porque era mais ou menos isso que acontecia. E aí Paulo teve que chegar, conversar seriamente, mostrar que aquela igreja precisava de quê? De maturidade cristã, né? De amadurecer, de entender que a igreja tinha vários líderes, porém o único líder da igreja é Cristo, né? Então que eles se organizassem de modo a acabar com esse partidarismo, com todo esse problema, né? Que isso enfraquecia a igreja. Claro, imagina uma igreja dividida, que coisa horrível, né? É o que acontecia lá no momento em que a igreja de Corinto estava formada. A igreja, quando ela tem muitos líderes diferenciados e cada um pensando de uma maneira, isso faz com que a igreja fique fraca, porque as pessoas não sabem direito a quem seguir, mas nós sabemos.
nós temos que seguir a um único líder, que é Jesus. Através de quê? Através do estudo da palavra, através da leitura, né? Se alguém chega para você e fala alguma coisa, você fala assim, não, peraí, mas isso aí está errado, meu irmão, isso aí não tem na palavra, como é que pode? E a gente tem visto por aí, né? Há poucos dias aí eu liguei a televisão, estava procurando um filme, e aí parei num determinado canal e tinha uma pessoa lá falando algumas coisas, e a pessoa falou, mas peraí, se a pessoa tivesse, não, isso não tem na Bíblia, não, né? Então por isso a gente precisa estudar a Bíblia, para não sermos enganados pelas coisas que acontecem aí fora, né? Pelos movimentos estranhos e que dizem que é a palavra de Deus. E Paulo viveu muito bem isso lá na igreja. Bom, aí a gente chega à lição 3, que ela vai falar sobre uma pregação centrada no Evangelho. Aí sim, ele já chega num ponto mais forte, né? Nós precisamos de uma pregação que seja centrada na palavra de Deus. Tudo aquilo que não estiver na palavra de Deus é invenção, né? As pessoas estão inventando. Existem muitos livros de autoajuda por aí, e que a pessoa lê e a pessoa acha, ai, que coisa maravilhosa, eu li isso assim no livro tal, achei tão bacana. Ah, legal, mas aquilo que você leu, você confrontou com a palavra de Deus? Aquilo que você está aprendendo aí fora, né? Não é errado você aprender nada aí fora, não. Você confrontou com a palavra de Deus? E um dos grandes problemas dos nossos jovens e adolescentes é que muitas vezes eles vão para a faculdade, ou eles até mesmo no ensino médio, eles ouvem determinadas formações, e aí eles pensam assim, poxa, que legal, aprendi isso assim na escola. E aí ele chega em casa e fala com a mãe. Aí a mãe fala assim, ó, meu filho, presta atenção, a palavra de Deus ensina o contrário em relação a isso. Que nada, mãe, então você é careta, você está ficando velha, não sei o quê, né? Então nós precisamos ter uma palavra muito firme dentro da palavra do Senhor, porque nós sempre seremos confrontados por outras pessoas, né? Por exemplo, o que a Bíblia diz a respeito do aborto? Agora está uma discussão aí, né? O que a Bíblia diz a respeito do aborto? O que a Bíblia diz a respeito disso? O que a Bíblia diz a respeito daquilo? Eu sou crente, eu sou cristã, eu sigo a palavra do Senhor, e para mim esse assunto é dessa maneira, porque eu aprendi aonde? Na palavra do Senhor. Lá fora, eles podem, cada um tem a opinião que quiser, não é verdade? Todos nós somos livres para ter a opinião que quiser, para achar o que quiser. Agora, não podemos esquecer isso. A palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. A prática é o quê? É o nosso dia a dia, né? É o nosso dia a dia, é todo dia você ali falando, você aprendendo, você descobrindo aquilo que o Senhor quer falar com você, né? Então, ele vai falar isso, que a pregação, ela tem que ser centrada no Evangelho. E uma coisa interessante lá onde Paulo estava com aquela igreja, é que os judeus, havia muitos judeus, e os judeus eles queriam sempre uma prova visível das coisas, né? Mais ou menos como Tomé. Quando Jesus ressuscitou, o que Tomé falou? Queria ver, queria colocar a mão do lado, queria ver as chagas na mão de Jesus, né? E na igreja de Corinto havia um grupo que era assim. O grupo só acreditava nas coisas que Paulo estava falando se eles vissem alguma coisa. Por exemplo, lembra da história do Mar Vermelho? Eles queriam ver coisas assim sobrenaturais, como o Mar Vermelho, como mudanças, né? Igual aquela história que tem, que Josué, que o sol parou. Os judeus lá de Corinto, eles queriam ver provas assim, para acreditar que aquela mensagem que Paulo estava pregando era verdadeira. Isso dá continuidade nos dias de hoje, né? Não, hoje em dia sim também. E não consegue se
firmar na igreja porque acha que precisa ver milagres assim extraordinários. Exatamente. E não é dessa maneira. E não é dessa maneira. Por quê? Porque nós cremos na soberania de Deus. Então o Senhor, Ele cura quem Ele deseja com um propósito, né? Ele faz a obra dele de acordo com a vontade dele. E nós somos o quê? Somos servos. A gente aprende a se colocar diante do Senhor em reverência, porque Ele é soberano, né? É Ele quem conduz a história, é Ele quem conduz a nossa vida. Mas lá, hoje em dia, tem pessoas assim também, né? Outra coisa, na igreja de Corinto, tinham os judeus que queriam ver sinais visíveis e tinham os gregos que queriam acreditar de acordo com a sua preferência. Bem hoje em dia, né? Hoje em dia a gente tem também aquelas pessoas que querem fazer a Bíblia, fazer a mensagem de acordo com aquilo que agrada ao seu coração, né? Se a Bíblia está dizendo que determinada coisa é errado, não, mas eu não concordo assim. E, queridos, isso é em qualquer denominação, em qualquer religião. Hoje em dia as pessoas só querem uma religião, querem buscar a Deus, mas de acordo com os seus interesses, né? Se não estiver nos meus interesses, eu não quero. Estava conversando com um moço, agora ele voltou para a igreja, graças a Deus. Mas estava conversando com um moço que ele se mudou para o lado de uma igreja e ele via todo domingo aquele movimento ali na igreja, os irmãos chegando, uns chegavam de carro, as pessoas assim arrumadinhas, ninguém vem chique, mas vem, né, direitinho. Você não vai botar a roupa que você faz faxina dentro de casa, vai na igreja. As pessoas iam arrumadinho para a igreja, as crianças direitinho, e ele começou a observar aquilo. E ele falou assim: poxa, eu vou para aquela igreja ali, porque naquela igreja ali todo mundo tem carro, todo mundo anda direitinho, as crianças são obedientes, meus filhos são tudo levados, eu vou para aquela igreja. E aí ele foi para a igreja. E lá na igreja, ele não estava interessado em buscar o quê? A Jesus. Ele estava interessado naquele grupo ali. E aí ele começou, ficou 1 mês, ficou 2 meses, 3 meses, e nada dele ter um carro, né? E ele trabalhava pra caramba e fazia negócio de salgadinho pra fora, e nada dele, né, conseguir se estabelecer. Aí depois ele falou assim: eu vou sair dessa igreja, porque aqui todo mundo é armadinho, mas eu não consegui arrumar minha vida, eu vou parar com esse negócio de... Olha o pensamento dele. Na cabeça dele, ele ia para a igreja para arrumar a vida, a expressão que ele falou. Ele não estava indo à igreja para buscar as bênçãos do Senhor. Ele não estava indo para a igreja para entregar a sua vida para Jesus e deixar que Jesus arrumasse a sua vida. Ele queria arrumar a vida dele, mas para ele arrumar a vida dele, ele precisaria que Jesus fizesse isso, essa obra. E aí eles querem manipular, né? Oi? Eles não querem obedecer. Sim, não eles quer querem manipular. Jesus atenda eles e acabou. E acabou, quer fazer do jeito que está lá na cabeça deles. Hoje em dia também é assim. Graças a Deus esse moço depois mudou completamente seu pensamento e voltou para a igreja, glória a Deus. Aí sim, quando ele voltou com outro coração, a vida dele aos poucos foi se ajeitando, porque aí ele já deixava de fazer algumas coisas que estavam atrapalhando a sua vida profissional, e glória a Deus por isso. Enfim, tinha os gregos, tinha os judeus que queriam sinais e os gregos que queriam fazer do evangelho a sua própria vontade, né? Outra coisa que a gente tem que ver, que nós somos na igreja o quê? Mensageiros, né? Nós somos mensageiros. Muitas pessoas conhecem o Cláudio porque ele passa na rua e fala assim: já te lembraram hoje, Jesus te ama, não sei o quê. E agora em muitos lugares que a gente vai, a gente chega, aí ele fala assim: já te lembraram hoje? Aí a pessoa fala: já sei que Jesus me ama. Então nós somos mensageiros, levar a mensagem da palavra de Deus. Agora na época da política as pessoas estão levando a mensagem para os seus candidatos, pregando santinho e balançando bandeira. Não precisa ter negócio de balançar bandeira. Balança tanto, ninguém eu vê. Eu não consigo nem ler o número do
candidato minha bandeira. A feira, né? Tá cheia de gente hoje. Né? E nós, como que nós levamos através a palavra do Senhor? De várias maneiras. Antigamente existiam os cultos nas praças, né? Hoje em dia, se você fizer um culto na praça, Ninguém olha. ninguém olha, não tem. Por quê? Porque você tem internet, que você tem outros meios. O importante é que você leve a palavra do Senhor. Às vezes é um vizinho seu que está precisando, né? Ontem sexta-feira eu liguei para uma aluna para pedir um documento, porque já está assim, chegando no final do ano. E aí ela falou assim, eu pedi o documento para que ela levasse amanhã. Aí ela falou assim, eu não posso levar aí porque eu vou ganhar neném na segunda-feira. Eu nem sabia que a menina estava grávida, porque ela entrou no meio da pandemia e é tudo online, né? A gente não vê os alunos. E aí eu falei com ela assim, eu nem sabia que você estava grávida. Eu já vou ganhar neném na segunda-feira. Aí eu falei assim, então eu vou orar por você. Aí a menina falou assim, nossa, que coisa linda, ninguém tinha me falado isso ainda. Gente, numa cidade que tem um monte de igreja, a menina fala para mim assim, que coisa linda, ninguém tinha me falado isso ainda. Então existem várias formas, né? E nós oramos por ela na quinta-feira, né? E vamos continuar orando por ela hoje, que o nenenzinho vai nascer amanhã. Várias formas que você tem de levar a palavra do Senhor, né? Se você ficar ali na rua gritando, Jesus salva, não sei o quê, qualquer um vai falar assim, aquele ali é doido e não vai te dar credibilidade. Mas é através do seu testemunho, do seu modo de agir com as pessoas, né? Das coisas que você fala com as pessoas, do modo como você se relaciona no seu trabalho, na sua família, com a sua vizinhança. Como isso você vai levando a palavra do Senhor, né? E se alguém bater lá na tua porta, eu sei que você é crente, estou precisando de uma oração, ora por mim. Isso vai acontecer na sua casa. Isso já, né, com certeza deve ter acontecido, né? Várias vezes alguém pedia você para orar. Às vezes são coisas até estranhas, tá, minhas irmãs? Que você vai ter que orar. Às vezes a pessoa vai te fazer um pedido que você vai falar, Jesus. Mas você vai ter que, o Senhor vai ter que te dar sabedoria naquele momento para você orar por aquela pessoa. Então, nós somos mensageiros. E por que somos mensageiros? Porque a nossa mensagem, a mensagem que a gente leva, ela é o quê? Poderosa, né? Qualquer político aí pode dar uma mensagem e aqui prometer muitas coisas e logo depois esquecer ou não ter condições de realizar, também tem isso, né? Às vezes o político promete que vai fazer uma coisa e chega na hora lá, ele ganha e ele coloca aquele assunto e os seus coleguinhas vão falar assim, não, você não vai fazer isso. Fala, mas eu prometi que ia fazer isso naquela comunidade. Não, mas você não vai fazer. Então a gente também não sabe. Às vezes a gente tipo Paulo nos políticos, fulano prometeu que ia calçar essa rua e não calçou, não sei o quê. Vai saber também o que está por trás de tudo isso. Infelizmente no mundo da política é isso. Mas a nossa mensagem e a mensagem que a gente leva, ela é poderosa. E a palavra de Deus diz que ela nunca volta vazia, né? Um dia a gente estava no Rio e eu tenho um anel que eu ganhei, um anel bonito, bacana, e eu ganhei quando João Pedro nasceu, a minha tia me deu aquele anel. E ele tinha uma pérola, ele tem uma pérola em cima, e a pérola soltou. E aí a gente foi num ourives lá para o moço colocar a pérola direitinho, tinha que ser soldado com ouro, não podia ser só colocar um super bonder ali, tinha que colar direitinho. E fomos lá, o moço estava lá fazendo o serviço, era uma coisa rápida, e aí Cláudio foi falar de Jesus para o homem. Meus irmãos, quase que a gente sai corrida de lá. Meu Deus. Porque o homem virou um bicho, né? Ficou bravo com a gente lá e tal, e quase que não queria mais terminar o serviço que ele estava fazendo. O homem ficou muito zangado, mas uma coisa eu sei, a mensagem não volta vazia. Com certeza, depois que a gente saiu, que eu paguei lá o conserto do anel, peguei meu anel e saí batida com medo do homem lá me bater, eu tenho certeza que ele deve ter pensado naquilo.
Mas por que ele reagiu dessa Porque maneira? ele falou que não acreditava, que isso era mentira, que se nós éramos tolos em ficar acreditando que esse negócio de Deus, que isso não existe, que o universo se formou a si mesmo, umas coisas, né? Mas eu tenho certeza que aquele homem deve ter parado para pensar em alguma coisa. Certamente essa palavra incomodou ele. Sim, senão ele não ficaria tão bravo, né? Um mês atrás, mais ou menos, aconteceu novamente. Cláudio parou para dar uma informação ao moço, e quando deu a informação lá de um lugar que o moço estava procurando, quando terminou, Cláudio falou que eles já te lembraram hoje, Jesus chama o homem, ficou bravo, ficou queimado lá com ele, queria zangar. Justamente isso, Dalva, a palavra diz que a mensagem não volta vazia, e aquele homem ele deve ter ficado pensando nisso depois. Simone, há bastante tempo nós chegamos na padaria do meio ali, eu e o pastor. Aí o rapaz estava em pé, aí ele falou a palavra que ele fala, né? Uhum. Aí ele falou assim, esse Jesus aí é o mito, não foi, pastor? Sim. Aí eu chorei atrás do pastor. Eu não acredito nisso não. Ele sumiu daqui de Alarim, que eu nunca mais vi ele no Alarim. Outra coisa que a gente vai ver na igreja, a igreja de Corinto tinha muito problema. E alguns irmãos, de vez em quando, precisavam ser disciplinados, né? E esse é um tema assim, muito delicado dentro da igreja, que é a questão da disciplina. Primeiramente, a gente tem que entender que na igreja de Corinto existia muita imoralidade. Era uma região de muita prostituição, era uma região de muita imoralidade, e as pessoas estavam levando aquele modo imoral para dentro da igreja, porque até mesmo na cabeça delas aquilo não estava errado. Só quando elas eram confrontadas com a palavra é que elas entendiam que aquele modo de agir não era correto. E na igreja acontece algumas vezes isso, né? Lá na igreja de Corinto chegou ao ponto de acontecer tantas coisas erradas e ninguém fazer nada. Deixa quieto, deixa isso quieto, o famoso deixa isso quieto. Deixa pra lá, depois isso se resolve. E tem coisas que não se resolvem. Se o irmãozinho está andando de uma maneira que está envergonhando o nome de Deus, que está envergonhando a palavra do Senhor, ele precisa ter uma conversa para ser disciplinado. Então vai ser conversado com ele, vão ser mostrados o que está acontecendo, como que ele deveria agir, por que ele está agindo daquela maneira. E se aí ele continua naquela prática, o que acontece? Ele tem que ser excluído do rol de membros. Mas isso é para quê? É para proteção do corpo de Cristo e principalmente para a restauração daquela pessoa. Não é porque aquela pessoa foi excluída do rol de membros da igreja que ela nunca mais vai poder ir na igreja. Não, muito pelo contrário. É aí o momento que ela tem que ser procurada pelos irmãos. Os irmãos têm que estar sustentando essa pessoa através da oração, sustentando, se for o caso, fazer uma visita, se a pessoa aceitar, porque tem gente que não gosta de visita, né? Mas se for o caso, a pessoa ser visitada, e principalmente ela tem que saber que a igreja está sustentando a sua vida através da oração. Não é para ninguém apontar o dedo, porque quando a gente aponta o dedo para três apontam para a gente e um aponta para Deus. Então não é para apontar o dedo nenhum. Quando há uma disciplina na igreja, é para proteção do corpo de Cristo, é para proteção dos demais irmãos, porque a igreja ela precisa ser o quê? Santificada a cada dia. E a gente mantém esse padrão firme de oração para que esse irmão que precisou ser afastado volte à restauração. E quantas pessoas a gente vê aí, né, que voltam depois, acertam as coisas que estavam complicando a sua vida cristã e depois retornam e vêm felizes à casa do Senhor, né? Geralmente não vem sozinha, vem com o marido, vem com o filho, vem, né? E é aquela alegria, aquela festa na igreja. Então a restauração é o ponto principal da disciplina, né? A pessoa ela é disciplinada visando ser restaurada a comunhão. Isso, essa postura realmente restaura, é o que Deus manda que a gente faça.
E não assim como, vamos mencionar aqui abertamente, porque eu acho que muitos conhecem, os TJ, eles abandonam e proíbem que os membros da igreja falem com aquela pessoa. Então eles simplesmente eliminam, é como um dedo que cortou e acabou. E não é esse o objetivo da disciplina. O objetivo da disciplina é você ter amor, é você agir com essa pessoa, interagir com ela, mostrar o seu erro e dizer para ela: olha, Jesus te ama e nós te amamos e queremos você de volta, mas você precisa se redimir, você precisa se regenerar. Não é você abandonando. Se você corta um galho de uma árvore e você o replanta, ele vai brotar. Mas se você corta aquele galho e joga ao relento, ele vai simplesmente murchar e morrer. Por isso que nós devemos ter essa postura de acolher, de orar com a pessoa. Devemos punir mediante a palavra, mediante a luz da palavra, mas não abandonar, né? Muito pelo contrário, aí nós estamos pecando. Sim, com certeza, né? Se eu abandono uma pessoa que precisa de restauração, quem está pecando sou eu, porque eu tenho, né, como irmã, eu tenho a obrigação de acompanhar aquela pessoa até que ela seja restaurada. Muito boa palavra. É nesse momento que o irmão mais precisa da gente. É verdade. É verdade. Justamente, é nesse momento que a pessoa mais precisa, né? E é nesse momento que às vezes a igreja falha, né? E não pode falhar. Se tem um aspecto que não pode falhar, é no momento da restauração, né? Até mesmo quando a pessoa, tem muitas pessoas que são afastadas da comunhão porque simplesmente somem da igreja, né? Vem, batiza os filhos, participa e depois desaparece, né? E aí você tem que ir lá procurar saber: fulano, você sumiu, o que eu... não está dando para ir, que eu estou trabalhando muito, mas nem durante a semana você pode ir, né? Agora tá bom porque a gente tem um culto online, né? Então muitas pessoas, estava ouvindo uma música, ela falou assim: eu não estava podendo ir à igreja porque eu trabalho de cuidadora, né? E como é que eu vou sair? Eu não posso deixar o idoso lá sozinho em horário nenhum para ir à igreja. Então agora eu estou acompanhando a igreja através da internet. Graças a Deus, né? Que coisa maravilhosa poder assim. Minha irmã, você sabe que essa desculpa, eu não vou à igreja porque não tenho tempo, eu já dei antigamente, né? Eu era convertida, mas como é que eu vou dizer? Na verdade, eu era convertida, mas faltava a ação do Espírito Santo na minha vida, porque eu colocava o trabalho em primeiro lugar. A minha mentalidade era: eu tenho que trabalhar para me manter, tenho que manter a mim e aos meus filhos. Então, se eu for à igreja, eu vou estar perdendo tempo. Olha que bobagem, sabe? Mas o que é isso? É a falta do Espírito Santo agir na vida dessa pessoa. E aí as pessoas na igreja, o que fizeram? Começaram a orar por mim. Começaram a orar, a conversar comigo, me mostrando isso daí. E essa palavra foi entrando na minha mente e o Espírito Santo agiu. E olha, quando eu me dei conta, eu estava tão envolvida com a igreja e as coisas fluíram na minha vida e eu tinha como trabalhar, me sustentar, e Deus agindo na minha vida. E hoje eu olho para trás e falo: Senhor, te agradeço. Glória a Deus. A gente chega então, já estamos quase terminando, a gente chega a falar de uma igreja que era uma igreja de liberdade, mas não era uma igreja libertina, né? Tem essas duas diferenças ali. A igreja de Corinto, como a gente estava falando de moralidade anteriormente, a igreja de Corinto era uma igreja que achava que eles podiam fazer o que eles queriam. E aí Paulo vai e orienta a igreja que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Ou seja, você, enquanto cidadão, você é livre para fazer o que você quiser, né? Agora, diante da palavra do Senhor, aquilo é de acordo com a sua vida? Aquilo está de acordo com a sua postura? Aquilo está de acordo com a palavra de Deus? Então Paulo vai chamar a atenção das pessoas, que elas eram livres, né? Não tinha ninguém ali amarrando o pé de ninguém, nem colocando a arma na cabeça de ninguém, não. As pessoas são livres. Mas elas precisam saber que essa liberdade, ela tem que ser uma liberdade para a santidade e não uma liberdade para viver uma vida de libertinagem, né? Quantas pessoas confundem: eu sou livre para fazer o que eu quiser, eu faço o que eu quero, ninguém me manda. Tá, mas se a Bíblia é sua regra de fé e prática, você precisa olhar para a Bíblia
e fala assim, não, essa postura que eu estou tomando diante disso está certo, está errado? Eu estou pensando corretamente dentro desse assunto? Então isso acontecia muito na igreja de Corinto, que as pessoas queriam agir de qualquer maneira, queriam fazer qualquer coisa, e às vezes a gente vê isso nos nossos dias, principalmente entre os jovens. Uma amiga minha me contou, antes da pandemia, teve uma festa de casamento bacana aí, e alguns jovens da igreja foram convidados, não da nossa igreja, da igreja que ela frequenta, né? Alguns jovens da igreja que ela frequenta foram convidados para essa festa, e chegou na festa, tinha muita bebida, porque acho que o rapaz, né, que casou com a moça lá, a família era uma família muito rica, né, acostumada, e aí tinha bebida lá para quem quisesse beber. Quem é de beber, bebia, e quem não é de beber, não era obrigado. Mas infelizmente alguns jovens foram lá e acabaram fazendo vergonha. E aí ela contou assim, com muita tristeza, poxa vida, que coisa feia. E aí reuniu os jovens e conversou. Eu falei, olha, vocês têm que reunir os jovens e conversar dessa maneira com eles. Porque livres todos nós somos, não tem... Quem é que me impede de fazer alguma coisa? O Espírito Santo, somente o Espírito Santo. Não é meu marido, não é meu pai, não é meu filho, não é meu patrão, não é o presidente, não é ninguém. Quem me impede, quem me dá discernimento para entender que determinadas coisas não são de acordo com a minha vida cristã, é o Espírito Santo. Né? E aí Paulo teve também que orientar bastante a igreja com isso, que todas as coisas são lícitas, mas nem em todas as coisas convém. E isso demonstra o quê? Maturidade. Aqueles adolescentes foram lá e viram aquele monte de bebida, opa, é hoje, vou cair dentro, porque eles não tinham o quê? Maturidade, né? Um adolescente, um jovem, para ele amadurecer, demora. São as experiências da vida que vão fazer com que ele vai amadurecendo aos poucos. É igual fazer arroz. A primeira vez que você fez arroz, queimou. A segunda, a terceira, depois você foi pegando prática, agora o seu arroz é, delicioso. Mas a primeira vez que eu fiz arroz não queimou. Foi naquela panelinha que tem agora, né? Foi uma beleza. O meu virou lama. O seu virou lama, né? Daquele que joga no teto e fica. Então, porque isso são experiências que a gente vai adquirindo ao longo da nossa vida. Agora, sempre ligado aqui, que é o Espírito Santo quem nos diz o que é certo e o que é errado, de acordo com a palavra de Deus. E é tão bom quando você anda correto dentro da palavra de Deus, porque aí é que você sente essa liberdade. Eu sou livre para fazer o que eu quero. E se eu tenho certeza de que eu não quero me contaminar com as coisas do mundo, lembrem-se de Daniel e os outros amigos dele, que decidiram não se contaminar com as iguarias lá do rei, porque eles sabiam que aquilo era errado, mas eles decidiram firmes no seu coração fazer a vontade de Deus. E assim é a nossa vida. Nós somos livres para fazer qualquer coisa, mas o que nos direciona é o Espírito Santo, e isso nos traz mais liberdade ainda, né? E aquilo que nós fazemos, Simone, nos traz paz. Sim, Né? coisa boa, né? A gente está procedendo de acordo com a palavra de Deus, as nossas atitudes, elas nos trazem paz. Justamente, quando a gente toma determinada atitude e a gente vê que aquilo está de acordo com a palavra de Deus, o mundo pode cair, né? Mas você sabe, não, eu tomei a decisão correta. E às vezes aquela decisão correta que você tomou, ela só vai se refletir lá na frente, não é? E aí você fala, olha, se eu não tivesse tomado essa decisão correta diante da palavra de Deus naquela época, hoje poderia estar dessa maneira. Muito bem colocado isso aí. Falando sobre a intimidade, né? Essa intimidade que a Bíblia fala é sobre a Santa Ceia. A Santa Ceia nada mais é do que uma intimidade amorosa com o Senhor. Quando foi instituída a Santa Ceia lá na igreja de Corinto, era uma bagunça, um negócio complicado,
né? Hoje a gente tem os símbolos, né? Que é o cálice, é o pedacinho de pão, é o cálicezinho pequenininho, mas naquela época não, era comilança. E as pessoas não tinham afeto, as pessoas não tinham misericórdia, as pessoas não tinham respeito. Então uns comiam muito e outros não comiam nada. E aí Paulo chega e tem que orientar. Olha que igreja que dava trabalho para Paulo, gente. Tudo Paulo, é igual você criar um filho, né? Igual assim você criar um filho. Tudo você tem que falar, tudo você tem que orientar. E assim mesmo, às vezes você chega lá, o quarto está de cabeça para baixo. Por mais que você tenha orientado o filho. Era assim na igreja de Corinto. Paulo estava sempre tendo que orientar, que ensinar aquela igreja. E aí ele vai falar a respeito da unidade na Santa Ceia. A primeira coisa é que Jesus amou, porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? A segunda coisa, que deu seu Filho unigênito, se entregou. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? E um outro ponto é que Jesus vai voltar. Quando ele vai voltar? Sabemos. Você está preocupado o dia que ele vai voltar, meu irmão? Não. Eu sei que ele vai voltar um dia. Se eu voltar aqui, se eu já vou ter virado pó, não importa. Eu sei que ele voltará, porque a palavra de Deus não passa, né? Todas as coisas que estão na palavra do Senhor, elas estão se cumprindo. E aí tem uns doidos por aí que ficam marcando data, né? Vai vir em 2012, aí saiu até o filme lá. Ontem eu vi um filme legal eu não sei se foi na Netflix ou na Prime, não tenho certeza. Eu vi um filme ontem que chama assim O Fim do Mundo. E é interessante o filme, que é um grupo de amigos que se encontra depois de um tempo, e aí eles vão para um sítio para passar o final de semana ali no sítio, e aí aos poucos, um após o outro vai desaparecendo. Do nada, simplesmente assim do nada, né? A palavra de Deus fala a respeito do arrebatamento. É um filme assim alusivo, mas é um filme para a gente pensar, né? Uma produção assim básica, acho que é um filme espanhol. E aí para você pensar a respeito desse arrebatamento. Como vai ser? Mas eu estou preocupada se ele vai ser agora, se ele vai ser amanhã, se ele vai ser daqui a 3 dias. Não, eu estou preocupada em fazer a vontade de Deus hoje, porque eu tenho certeza de que ele voltará. Então, para a gente participar da Santa Ceia, primeiramente a gente discernir o que? Isso, que Jesus veio, se entregou, morreu e que ele voltará, ressuscitou e que ele voltará. Então esse é o primeiro pensamento que a gente tem da Santa Ceia. Outra coisa, vai participar da Santa Ceia com temor. A palavra temor não é ter medo, né? Como eu falei, a língua portuguesa é uma língua muito rica e é uma língua que dá margem assim, a várias, a palavra ela tem várias interpretações. O temor nesse sentido é o respeito, é a reverência que você tem que ter diante de quê? Diante da Santa Ceia, diante de participar da ceia do Senhor, é aquela reverência que você tem que ter. Outra coisa, o autoexame. Não tem ninguém te apontando o dedo, você mesmo, examine-se, pois, a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Então é um autoexame que você faz, né? E se você fala assim, eu não vou tomar a Santa Ceia por isso, por aquilo outro, minha querida, se você não for tomar a Santa Ceia por um motivo, você não vai, porque nós somos pecadores e a gente peca todo dia, né? É um dia que a gente dá uma resposta atravessada para é um dia que a gente peca por pensamento, palavras e obras, né? Então, o que acontece na nossa vida? A gente peca todos os dias. Então, se eu for deixar de tomar a Santa Ceia, porque eu dei uma resposta errada para a irmã Silvia, eu não dei não, porque eu dei a resposta errada para a irmã Silvia, ou porque eu pensei alguma coisa da irmã Elisângela que mudou o cabelo. Eu não conheço ela, eu não. Eu olhei e falei assim, gente, tem uma morena lá, quem é? É a irmã Elisângela que mudou o cabelo. Eu nunca vou participar da palavra do Senhor, da Santa Ceia. Por isso que a Bíblia diz, examine-se a si mesmo, peça perdão, né? E participe da palavra da Santa Ceia, porque a Santa Ceia é essa intimidade amorosa com o Senhor, né?
É um convite. A ceia do Senhor é um convite para quê? Para você fugir do pecado, né? Eu tomei a minha ceia e graças a Deus. Não é para fazer igual aquela minha aluna que falou para mim que durante a semana ela aprontava todas. Aí quando chegava no domingo ela ia na igreja, pedia perdão, tomava Santa Ceia e durante a semana seguinte ela aprontava. Não é isso. Não é isso. Aí ela está brincando, ela está brincando com o Senhor e de Deus não se zomba. Eu falei isso com ela, você está errada. Você está errada porque a Bíblia diz que de Deus não se zomba. Você faz tudo que é coisa errada durante a semana, chega domingo, vai na igreja, toma ceia, lá na sua denominação, porque lá tem ceia todo domingo, lá você toma ceia e depois você... É verdade. Então, o tomar, participar da ceia do Senhor, é participar para fugir do pecado. E, finalmente, a Bíblia vai falar sobre os dons espirituais, que cada um tem o seu, e a gente só tem a dizer uma coisa a respeito dos dons espirituais. Eles são presentes de Deus e eles servem para a edificação da igreja. Não pense que se você tem gente que pensa, eu tenho dom de cura, sou melhor do que Dalva. Eu tenho dom de cura, se eu orar por Maria José que está com Alzheimer, ela vai ficar curada. Por isso eu sou melhor do que Dalva. Não existe isso. Os dons espirituais, eles são presentes de Deus a cada pessoa. Tem pessoas que têm dons de orar por cura, tem pessoas que têm o dom de falar em línguas. Cada um tem o seu dom. Agora, esses dons, eles têm que ser usados com um único propósito: o crescimento da igreja e a edificação da vida dos irmãos. Porque senão, para que você vai ter esses dons? Né? Se não for para edificar, se não for para crescer. Na próxima semana eu não estarei presente, a nossa irmã Silvia, ela vai terminar, né, do capítulo 7. Caiu o papel. Oi? É aquela nossa? É aquela, a gente está fazendo um resumo, tá, de tudo que a gente já aprendeu. Ela vai fazer a conclusão do 7 em diante, e aí depois, se Deus quiser, já vou conversar com o Flavinho para a gente ter uma revista nova. Amém? Amém. Então vamos fechar os nossos olhos. Temos 20 irmãos aqui participando com a gente. Que bom! Pela internet. Então todo mundo dando tchau para o pessoal que está aqui na internet. Vamos lá, hein? Dando tchau pro pessoal aqui. Isso aí. Mas venham aqui participar com a gente também. Deus abençoe, irmãos. Oi, tchau, né? Sejam bem-vindos e até a próxima, se Deus quiser. Então vamos fechar os nossos olhos. Vou pedir Dona Natalina para orar. Pode soltar um pouquinho a máscara, Dona Natalina, para a senhora orar. Dona Natalina, vou pedir a senhora para orar por 3 famílias traumadas, né? Da Dona Marciana, de uma amiga minha que morreu de repente no Maneral ontem, foi encontrada morta, e agora eu recebi uma notícia que um vizinho meu também faleceu. Ele também é bem próximo da casa do Edson. Então, essas 3 famílias enlutadas. Deus e nosso Deus, estamos agradecidos, ó Deus, Pai, pelas bênçãos que temos alcançado nas nossas vidas. Estamos agradecidos por esta forma tão maravilhosa que você nos deste, de voltarmos, ó Deus, a tua graça, Senhor, onde estávamos com tanta ansiedade, com tanta vontade de voltar. E hoje te agradecemos porque aqui estamos, ó Deus, com esses grupos de irmãos, que a cada domingo, a cada manhã, possa crescer mais este grupo, Senhor, para aprendermos mais da Tua palavra. Muito obrigada, Pai, pela vida de cada professor, pela vida do pastor, da Simone. Muito obrigada, Pai, por cada vida, Senhor, representando aqui neste grupo. Agora, Senhor, nós queremos, ó Deus, te pedir, Senhor, em favor das famílias enlutadas. Senhor, o Senhor sabe quanto que temos orado, ó Deus, por pessoas enfermas. O Senhor tem restaurado aqueles que é da Tua vontade. E esses, ó Deus, que foram chamados, ó Deus, de ontem para cá, Dona Damascena, e essas outras 2 pessoas que a nossa irmã Dalva citou, que o Senhor esteja dando conforto aos corações, que o Senhor esteja dando a eles, ó Deus, um pensamento da realidade da vida,
que cada um possa, Senhor, mesmo no momento de sentimento, de dor pela partida, possa estar colocando Jesus Cristo em primeiro lugar nas suas vidas. Porque sem Ti, Senhor, nós não somos nada. Pai, nós Te agradecemos muito por estas bênçãos, por esta manhã, e mais uma vez Te pedimos, abençoa cada um de nós, levando-nos de volta para o nosso lar, e aqueles que puderem vir à noite, que venham guardados e dirigidos por Ti. É a oração que Te fazemos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, hoje à noite, graças a Deus, o culto já está cheio, né? Mas então você deu o seu nome para o próximo domingo para participar. E aqui na escola dominical, você não precisa dar nome, é só chegar na sua classe, ok? Então hoje à noite nos encontramos novamente no nosso culto com a celebração da ceia. Estaremos aqui adorando o Senhor. Deus abençoe a todos, um ótimo dia. Fique com Deus. Tchau para você aí. Fluminense, tá brigando com o meu Botafogo aqui, né? Pergunta ao Flávio. Como que tá? Aí pergunta ao Flávio. Só que eu te pode ter mais aí eu vou confirmar com ele. Fique com Deus.